Quantos têm sede e fome de Deus nesse lugar? Quantos têm sede e fome de Deus nesse lugar? Abra sua Bíblia comigo, eu tenho poucos minutos. O livro do profeta Isaías. Obrigado, queridos. Que glória, que presença. Eu creio que essa glória vai aumentar até o final dessa reunião. Alguém crê? Alguém liga isso? Sim, parece ter um povo meio aleluiado aí. Parece ter um povo que foi marcado nesse final de semana. Passaram pelo encontro, a essência da honra. Quantos foram marcados? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero compartilhar com vocês essa noite. Isaías capítulo 6. Eu conheci pessoas que durante anos serviam. Eu conheci líderes e sacerdotes que nunca haviam tido um contato com a glória de Deus. Quando nós temos o contato com a glória de Deus, tudo muda. Nós somos marcados. Eu quero falar sobre isso, marcados por tua glória hoje. O tema é marcados por tua glória. Isaías capítulo 6, verso 1. Oh, obrigado, Jesus. Ei. Se alguma coisa acontecer, vocês me ajudem aí. Aleluia. Ei. Oh. Eu tomei todas nesse final de semana, meu irmão. Eu tomei balão até agora e só vou parar quando capotar. Eu acho que eu vou capotar hoje nesse altar aqui. Tem mais alguém aí comigo? E você que veio para fechar o céu vai se dar mal nessa noite, porque a glória vai te pegar também. Aleluia. A Bíblia diz que quando a glória caiu na inauguração do templo, ninguém conseguiu ficar de pé. Os sacerdotes, que eram os mais maduros, não conseguiam fazer nada, porque a glória entrou. E quando a glória entra, não somos mais nós que fazemos, mas é Deus que faz em nós. Aleluia. Isaías 6:1 diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. As orlas do seu manto estão enchendo o templo, estão sobre esse templo. Aquela mulher, ela entendeu isso. Ela disse: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Tem alguém hoje que, se crer, vai tocar na orla do manto e vai ser curado instantaneamente. Instantaneamente. Se você crer, a orla do manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com ela
tocou a minha boca e disse: vê isto, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Escute, o profeta Isaías é conhecido biblicamente, teologicamente, como profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Então ele é conhecido como profeta messiânico. O profeta Isaías viveu 700 a 730 anos antes de Cristo, e assim já estava profetizando acerca do Messias. Mas há algo interessante na chamada profética de Isaías. Isaías tinha um tio, alguns vão dizer um primo, mas era um parente, chamado rei Uzias. E sendo ele parente do rei Uzias, ele tinha uma certa segurança, ele tinha um certo conforto em fazer parte da família real. Alguém que pertencia à família real, alguém que entendia dos preceitos, alguém que também havia sido levantado como profeta. E durante muitos anos ele exerceu o seu ofício, dentro daquilo que ele acreditava que era correto, dentro talvez de uma visão religiosa, dentro de uma visão de um sistema a qual outros profetas já haviam vivido. Mas a Bíblia diz que algo mudou na vida de Isaías. E ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, porque no ano que morreu o seu tio, o seu parente, a sua segurança acabou. No ano que morreu aquele que poderia dar todo o suporte necessário, ele tem uma experiência. Ele diz que viu Deus assentado no seu alto e sublime trono, e os serafins adoravam, clamavam e voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Só que durante muitos anos Isaías tinha uma linguagem, a linguagem que a maioria dos cristãos que não teve um encontro com a glória tem. Que linguagem é essa? A linguagem de profetizar, de olhar para o lado externo, para os erros dos outros, para aquilo que os outros estão fazendo, com uma certa indignação, ou com uma certa justiça própria. Então, quando Isaías profetizava, ele profetizava: ai de ti. Me dê um pouco mais de teclado aqui, por favor. Eu preciso dessa operação junto aqui. Eu tenho poucos minutos, porque eu quero orar com você no final, e tem alguns que vão ser tocados pela glória hoje. Tem alguém que quer isso? Tem alguém que quer isso? Alguns vão ser marcados em um outro nível pela glória de Deus. A linguagem do profeta Isaías era: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas a Bíblia diz que depois que ele teve um encontro com a glória de Deus, o nível de profecia mudou, porque agora ele não está profetizando primeiramente para o lado de fora, agora ele começa a olhar para o lado de dentro. Ele está dizendo: ai de mim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Quando nós temos um encontro com a glória de Deus, nós paramos de transferir responsabilidades,
Quando nós temos um encontro com a glória de Deus, nós paramos de militar em causa própria. Quando nós temos um encontro com a glória de Deus, nossa justiça própria tem que ser crucificada. Quando nós temos um encontro com a glória de Deus, nós paramos de olhar para o lado de fora e começamos a olhar para o lado de dentro, porque afinal o Evangelho não é um Evangelho que faz remendos na nossa vida. O Evangelho não é um Evangelho que nos transforma de fora para dentro. O Evangelho é poder, é salvação e nos transforma de dentro para fora. Mas como vou ser transformado de dentro para fora se eu não tive um contato com a glória que pode me transformar de dentro para fora? Eu quero liberar um decreto profético sobre a tua vida. 2025 ainda não acabou, e até os últimos dias você terá uma experiência com a glória de Deus. E aquilo que estava retido, que ainda não foi liberado debaixo das palavras proféticas do ano de colheita, vão começar a alcançar a tua vida. Uma. Se tem alguém que acredita, por favor, reaja ao nível que você acredita. Santo. Escute, existe um ministério antes da glória e um ministério depois da glória. Existe um ministério antes da glória e existe um ministério depois da glória. Agora ele não está olhando com uma ótica crítica de justiça própria, colocando defeitos, de julgamento, de preconceito. Agora ele está olhando primeiro para ele, porque a glória nos faz olhar para dentro. A glória também significa luz. A glória significa resplendor da presença. E aí logo o Espírito Santo me lembra de um homem chamado Saulo de Tarso, que era doutor da lei, fariseu dos fariseus, era um cidadão romano, era um poliglota, era um homem extremamente importante na sua época, nos seus dias. Tinha uma reputação, tinha um cargo totalmente reconhecido, não só pelos judeus, mas também por Roma. Mas a Bíblia diz que Saulo de Tarso, ali fazendo ameaças contra os discípulos de Jesus, é enviado para mais uma das suas perseguições em Damasco, na Turquia. E a Bíblia diz em Atos capítulo 9 que ele está a caminho de Damasco. Tem gente que entrou no caminho hoje, no caminho da Vila Matilde. Tem gente que entrou no caminho da Joaquim Marra hoje. Tem gente que entrou no caminho e depois desse caminho a sua vida nunca mais será a mesma. Ele entra no caminho de Damasco. A Bíblia diz que no caminho de Damasco ele tem um encontro com o resplendor da presença. Isso se chama glória de Deus. Ninguém viu isso, mas ele teve a experiência, porque a glória, ela quer nos trazer experiências pessoais. Meu Deus do céu. Chacoalha esse irmão do seu lado e diga assim: eu te amo, é bom congregar com você, nós somos o corpo. Mas quando se diz respeito da glória de Deus, se tu não quiser ter experiência com a glória, eu vou ter experiência com a glória. Eu quero ter experiência com essa glória. Eu quero ter. Alguém quer ter experiência com a glória? Alguém quer ter experiência com a glória? Alguém quer ter experiência com a glória? Alguém quer ter experiência com essa glória? A Bíblia diz que esse homem entendido, a Bíblia diz que esse homem sábio, a Bíblia diz que esse homem culto, a Bíblia diz que esse homem intelectual, a Bíblia diz que esse homem rico, a Bíblia diz que ele tem um encontro com o resplendor da glória de Deus. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele cai prostrado e ele diz: quem és tu, meu Senhor? Jesus diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ficou cego. A glória de Deus vai cegar algumas pessoas.
Ei, o glória a Deus diminuiu. A glória de Deus cega algumas pessoas. A glória de Deus cega a visão da justiça própria. A glória de Deus cega a visão do preconceito, do julgamento, do pré-julgamento. A visão da justiça própria é eliminada quando temos um encontro com a glória. Agora ele não consegue mais ver do lado de fora. É interessante que quando nós queremos enxergar algo, nós procuramos acender as luzes que estão ofuscando o caminho. Mas com a glória de Deus é diferente. A luz, ela não vem para iluminar o caminho, porque ela é o caminho. Ela é a verdade. Ele é a luz que veio aos homens, e os homens... Quando temos um encontro com a glória, como Paulo teve, ele para de olhar para o lado de fora. Por mais que ele queria olhar para o lado externo, ele não conseguia. Porque agora ele tem 3 dias para olhar para o lado de dentro. Tem gente que passou 3 dias em Peniel. Tem gente que passou 3 dias no encontro essência da honra. É impossível termos um encontro com a glória e continuarmos da mesma forma. Agora, ele está olhando para o lado de dentro. Ele está numa casa, na rua direita, e Deus fala com Ananias, o discípulo oculto, ainda em Atos 9. Ananias, tem um homem em tal rua, em tal casa, que eu quero que você vai orar por ele. Aí Ananias, quem é, Senhor? Saulo de Tarso. Saulo? Todo mundo sabe, eu tenho ouvido, eu tenho escutado que ele tem perseguido os cristãos, ele tem açoitado os cristãos. Como o Senhor fala para mim ir orar por ele? Ei, Ananias, vou conjecturar, ele não é mais o mesmo. Ananias, eu vou te mostrar o que acontece com o homem depois que ele tem um encontro com a minha glória, Ananias. Ele não é mais o mesmo, Ananias. Ele é um homem valoroso para mim. Ele vai padecer por amor ao meu nome, Ananias. Ananias chega e fala: irmão Saulo. Imagina Ananias chegando, meu Deus, irmão Saulo. E ele diz: ué, cadê você? Estou aqui. Jesus apareceu para mim e mandou eu vir orar por você. Quando Ananias coloca a mão sobre ele, a Bíblia diz que as escamas caíram dos seus olhos. Tem gente que foi tocado pela glória, mas continua com escamas. Pastor, que tipo de gente é essa? É gente que já foi para Peniel, é gente que já foi para o reencontro, é gente que já foi para revisão, é gente que já foi para tudo que é tipo de encontro, mas continua transferindo responsabilidade. Não, eu não estou na presença por causa disso, eu não dizimo por causa daquilo, eu não vou para a cela por causa disso. Mas é tudo e as pessoas. Hoje é dia de parar de dizer ai de ti e começar a dizer ai de mim, ai de mim, ai de mim. É noite de ter um encontro com a glória dele. Tem gente que teve um encontro com a glória, mas ainda continua cego. Só vai se alguém levar. É dependente. É dependente dos programas, é dependente da organização, é dependente da bajulação, é dependente dos favores, está em busca de benefícios, está em busca de reconhecimento, precisa ser guiado por alguma coisa, senão não vai. Mas a Bíblia diz que Ananias coloca a mão sobre ele, as escamas caem. Sabe o que Paulo começa a fazer? Ai, alguém está aí comigo ainda? Eu estou pregando para alguém que passou pelo honra, eu estou pregando para alguém que quer ter um encontro com a glória. A Bíblia diz que assim que Ananias ora, sabe o que ele faz? Ele sai da casa, ele vai para as ruas, eles pegam na esquina e nas sinagogas, e o mesmo Saulo que estava perseguindo os cristãos, os discípulos de Jesus, agora começa a pregar. Meus irmãos, eu tive um encontro com aquele que eu persegui.
Eu tive um encontro com aquele que eu perseguia. Eu tive um encontro com aquele que eu perseguia. Ele apareceu para mim. Eu tive um encontro com a glória dele. Lê Atos capítulo 9. Lê lá. A Bíblia diz que os sacerdotes, a Bíblia diz que os homens começaram a ficar confundidos. Pera aí, esse não é Saulo que veio aqui para prender os crentes? Como ele está pregando agora sobre esse Jesus? Esse não é um homem que veio aqui para aprisionar esses discípulos. Como agora ele se tornou um discípulo de Jesus? Ele teve um encontro com a glória. Isso é loucura. Ele escreveu à igreja, aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Há uma glória já tomando a casa. É poder de Deus. 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 Pastor, mas como pode? Eu era tão reprimido, eu era tão rejeitado, eu era tão adúltero, eu era tão blasfemo, eu era tão incrédulo, eu era tão mentiroso, eu era tão enganador. Ei, Deus não quer saber quem você era, porque Ele já tem uma nova versão sua depois do encontro com a glória. Ele já tem uma nova versão para você depois do encontro com a glória. Eu estou pregando para alguém aqui que sabe do que eu estou dizendo nessa noite. Esse mesmo Paulo, ele continua escrevendo a carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 27, e ele começa a dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas. Quem lembra que as escamas caem e ele começa a pregar nas esquinas, nas ruas, na sinagoga? Os sábios começam a ficar confundidos. Diga comigo, confundidos. Diga comigo, confundidos. Tem muita gente que vai ficar confundida. Tem muita gente que vai olhar para você e dizer: pera aí, não foi ele que nasceu lá na cidade de Tiradentes, não foi ele que nasceu lá em Guaianazes, não foi ele que cresceu no Iocuné, não foi ele que cresceu no Santo Eduardo, não foi ele que tirou uns dias de cadeia, não é ele que era o adúltero, não era ele que era o MC, não era ele que era o influencer do pecado. Vão ficar confundidos, vão ficar confundidos. Eu estou pregando para alguém aqui, vão ficar confundidos. 1 Coríntios 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas e as fortes, as vis, as desprezíveis, para aniquilar as que são, para que nenhum mortal se glorie diante dele. Vão perguntar: como você está vivendo isso? Eu tive encontro com a glória. Eu tive encontro com a glória. Eu tive encontro com a glória. Oracaia, Soraya, Sorabadarabas. Eu tive um encontro com a glória. Eu posso dizer que dentre os pecadores aqui eu era o maior deles, o maior adúltero, o maior prostituto, o maior ladrão, a escória da sociedade. Pastor, o que te faz? Está 17 anos sem trair a tua esposa, 17 anos sem enganar, 17 anos sem roubar, 17 anos sem se drogar, 17 anos sem beber, 17 anos sem se importar com a opinião dos outros. Sabe o que aconteceu? Em outubro de 2008 eu tive um encontro com a glória de Deus. Uma vez que nós temos um encontro com a glória, não é o lado de fora que muda, o que muda é do lado de dentro. Eu declaro sobre a tua vida que independente do que acontecer do lado de fora, a glória está transformando do lado de dentro. A glória está transformando. Alguém para acreditar? A glória está transformando do lado de dentro. Alguém para trair essa glória. Alguém para trazer essa glória. Ei, pastor João Gabriel, essa glória,
Eu vejo no mundo espiritual, não tem distância. Se prepare, a quarta profética, quando vocês pisarem o pé em Maniçoba não será mais a mesma, porque o novo nível de glória, o novo nível de glória vai tomar aquela cidade. Alguém para crer. O novo nível de glória vai tomar aquela cidade. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ele assentado no mais alto e sublime trono. Os serafins com 6 asas voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós nos unimos com o clamor dos serafins ao redor do trono de adoração, e nós dizemos: Kadosh, 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 Kadosh. Ei, a glória de Deus não é só a presença. A glória de Deus não é só o poder. O poder é a ação de Deus sobre nós. A glória é a manifestação do seu caráter. A glória é a totalidade da manifestação da presença. A glória é um peso de glória. 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 Se chama cabote. 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 Cabote, o peso de glória. O peso de glória. Vamos. Deus me mostrou a tua vida aqui. Deus me mostrou você aqui, Camila. Deus me deu uma visão com você aqui, porque o Espírito Santo sente saudade. Saudade da tua adoração, saudade da tua entrega, saudade do teu louvor. O ambiente da glória é o teu ambiente. O ambiente da presença é o teu ambiente. Hoje Ele te traz de volta. Hoje Ele recalcula a sua rota. Hoje Ele te coloca de novo no ambiente da glória dEle. Você nasceu para a glória dEle. O que você tem vivido é para a glória dEle. O que Ele tem feito é para a glória dEle. Ele está dizendo: eu tenho cuidado de você, filha, porque a tua vida é para a minha glória. É para a minha glória. É para a minha glória. Oh, Taracabadarabas. Pastor, o que eu faço mediante a glória? Não seja um espectador. Feche os teus olhos e entre na glória. Entre na glória, mergulhe na glória, surfe na onda da glória. Surfa na onda da glória. É você e Ele. É você e Ele. É você e Ele, é você. Olha como a casa encheu da fumaça. Olha como a casa encheu da fumaça. Santo, 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 santo. Quando a glória vem, não somos nós que fazemos. É Ele que faz em nós, é Ele que faz em nós. O Santo dos Santos em outro lugar. Paracamandora badarabadarabas. Tecamantubiababarabas. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, Senhor. Um dos serafins, com uma tenaz, tirou uma brasa do altar, pôs em minha boca e disse: hoje eu purifico você da sua iniquidade. Hoje eu purifico você do seu pecado. Hoje tem pessoas sendo purificadas. Hoje tem pessoas sendo marcadas. Pessoas que não conseguiam parar de fumar vão parar de fumar a partir de hoje. Pessoas que não conseguiam largar a pornografia vão largar a partir de hoje. Pessoas que não conseguiam se entregar totalmente vão se entregar a partir de hoje.
Pessoas que não conseguiam largar o álcool, não conseguiam largar a dependência dos remédios, não conseguiam largar a opinião dos outros, a necessidade de aceitação, vai ser purificado hoje. Essa glória está aqui. Essa glória está aqui. Essa glória está aqui. E quando você adora, a glória te marca. Pastor, mas eu não creio, eu não quero. Ele te respeita, Ele nos respeita. Mas se você crê, se você quer, se você depende, seja tocado pela glória, seja marcado pela glória, seja transformado pela glória. Eu declaro, Senhor, sobre aqueles que querem sim, que dependem sim, que reconhecem sim a necessidade de terem uma experiência genuína com a glória. Eu declaro, Senhor, que na mesma intensidade que o Senhor nos marcou com a tua glória, marca esses agora, marca essas agora, marca. Vai haver testemunho antes da glória e depois da glória, antes da glória e depois da glória. E esse rei veio a mim, como os teus olhos em chamas. Se tem alguém que quer voltar para a presença e dele, eu perguntei, essa é a hora. os teus olhos. Saia do seu lugar e venha. Eu quero orar com você. Me disse, pastor, eu estava longe. Eu quero voltar para essa presença. Eu quero voltar para os braços do meu Pai. Eu quero voltar para Jesus. Chega, eu quero correr para Ele. Eu quero viver o que Ele tem para mim. Sai do seu lugar e vem. Eu quero orar com você.